Olá, galera. Sou Ronaldo Lima, estou aqui falando com vocês a respeito do pastor Flávio, né? Ontem nós estávamos conversando aí no grupo do Tabu do WhatsApp e eu gostaria de fazer esse vídeo esclarecendo algumas coisas. Vou mostrar aqui para vocês o vídeo do Flaviano e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que ele fala. Vamos lá. Mas o pressuposto sendo diferente, certamente nós vamos ter conclusões diferentes. Eu tenho certeza que vamos ter conclusões diferentes. Por quê? Nós partimos, e eu parto do pressuposto, de que dízimo não é nem lei e nem mandamento. Ele disse que dízimo não é lei e nem mandamento. Vamos continuar. Pega isso daí que é muito importante, tá? Quando eu penso e parto desse pressuposto, eu estou saindo fora da Bíblia. Eu estou saindo fora do contexto e do ambiente da Bíblia. Por quê? Dízimo não é algo próprio da Bíblia. Dízimo não é... Isso é muito importante. Dízimo não é algo próprio da Bíblia. Vamos lá. Vai anotando isso daí, hein? algo inventado pelos escritores da Bíblia. Dízimo é uma cultura religiosa anterior. Repare que dízimo é uma cultura religiosa. Repare isso, por gentileza. Guarde isso daí que é muito importante. A própria existência da Bíblia. Dízimo é uma cultura religiosa anterior à própria cultura religiosa da Bíblia, que é o povo de Israel. Então, quando eu olho para culturas antigas, estudo culturas antigas como os babilônicos, por exemplo. Quando eu olho culturas antigas como os egípcios, eu vejo nessas culturas essas práticas religiosas. Então, muito bem. Então quer dizer que quando o Flaviano ele olha para as culturas antigas, como a egípcia, ele enxerga essas práticas religiosas, ou seja, ele vê isso na cultura egípcia. Muito bem. Com isso em mente, você perceba que eu não estou colocando nada na boca dele, foi fala dele mesmo, tá certo? Então, em cima dessa fala dele, eu perguntei, ó, você aponta que no Egito, né, já tinha dízimo. Pode me mostrar como era o dízimo no Egito? Apresentar a fonte a qual ele pesquisou, né? É possível? Aí ele diz, ó, Gênesis diz que os egípcios contribuíam com 1/5 da colheita. Já achei estranho pelo fato de 1/5 ser 20%. Mas aí tranquilo, eu digo, pode mostrar? Aí eu tenho que procurar na Bíblia, ok? Aí ele foi procurar na Bíblia, ó. Fiquei aguardando, belezinha, uma ideia aqui. E aí ele vem, ó. Falando de Gênesis 47, versículo 26. E aí ele coloca lá, ó. Pois José estabeleceu um estatuto. Estatuto é o que? É lei, né? Já bateu de frente com aquilo que ele falou, que dízimo não é lei. Se essa é a base do dízimo que ele está falando do Egito, então já é estabelecido por lei, porque dízimo, se esse versículo falar de dízimo, certo? Ele foi posto por estatuto, ou seja, por lei. Se você pegar numa outra tradução, você vai ver que é lei. Aí ele deu o capítulo 47, versículo 26 e manda ler todo o texto. Beleza, tranquilo. Aí eu pergunto aqui para ele assim, ó, você está afirmando que Gênesis 47, 26 está tratando de dízimo? Aí ele responde que não. Aí eu pergunto para você, quem está faltando com a lógica? Sou eu ou é ele? Porque a minha pergunta foi simples, direta e clara. Onde está falando do dízimo dos egípcios? Ele me deu um texto que não fala de dízimo. Então, quem está manipulando o quê? Mas tudo bem. Eu peguei o texto que ele falou e fui analisar. Ele falou para analisar todo o texto. Tá aqui, ó. Eu fui analisar todo o texto que ele falou. Ó, eu peguei. Vamos lá, ó. Comecei daqui, ó. Gênesis 47, versículo 1. E fui analisando ponto a ponto. Ó, versículo 6. Fui analisando. Fui analisando ponto a ponto, explicando ponto a ponto. Certo? Ó, ponto a ponto eu fui explicando até chegar
no versículo a qual ele falou. Tá aqui, ó, versículo 26, certo? Tá aqui, ó. E se você olhar nessa tradução, está escrito: assim José fez uma lei. Tá vendo como é lei? E ele disse que não é. Então não tem muito sentido o que ele falou. O próprio texto já demonstra isso. Aí o que acontece? Eu fiz um resumo, eu mostrei no texto todo, certo? E fiz um breve resumo do que aconteceu. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Ó, o que aconteceu ali, na realidade, não foi nada de anormal, tá? Ó, o que aconteceu ali, ó, vou fazer aqui. Ó, vou fazer um resumo agora, ó. Certo? Coloquei aqui, ó, vou fazer um resumo agora. O que aconteceu ali foi um arrendamento, ou seja, o faraó comprou todas as terras dos egípcios, comprou, pagou pelas terras dos egípcios, ele se tornou dono. Ele sendo dono, né, das terras, ele deu semente para o povo, para o povo plantar, e como a terra agora era dele, como pagamento de aluguel da terra, ele pediu 20% da colheita que for produzida. Então, houve um tempo, houve um estabelecimento de quando iniciou a arrecadação. Foi depois do faraó ter comprado as terras dos egípcios. Antes disso não tinha essa arrecadação de 20%. Então, não é questão de que faraó é divindade, não. O faraó comprou a terra, isso é natural. Ele comprou a terra, pagou a terra. Não foi porque ele é faraó que ele foi lá e tomou. Não. E não foi voluntário. O povo pagava. Por quê? Porque o povo utilizava a terra do faraó. Então essa não é uma resposta correta, beleza? Eu fiz a explicação toda, não faltei com respeito em momento nenhum com Flaviano, nenhum. Volto a dizer, não faltei com respeito em momento nenhum com Flaviano, tá certo? E ainda não desqualifiquei o fundamento que ele apresentou. Eu analisei o fundamento que ele apresentou, tá certo? E olha a resposta dele depois da minha análise. Escute aí. Ô, irmão Ronaldo, sabe o que é a questão? E não me deixou chateado, não. Eu não ligo com essas coisas, não. Eu tô acostumado com você fazer isso. É a manipulação que você fez. Eu digo as duas coisas no vídeo. Eu digo que o Egito tinha a cultura do dízimo e digo do tributo que o povo pagava, que era comum não só no Egito, como em muitos países. A ideia de se alugar a terra da divindade, que a terra pertencia à divindade. A assimilação do dízimo de Israel traz essa ideia. A terra é do Senhor, o dízimo era dado das colheitas para o Senhor. A minha chateação, quando eu digo chateação, é o poder de manipulação que você tem, que você teve aí. Porque você pegou e misturou as duas partes. Aí, como eu tinha acabado de falar, os caras não vão lá conferir. Eles vão acreditar em você. E nem o histórico os caras olharam. Porque você me perguntou, isso é dízimo? Eu disse, não. Tá muito claro, Ronaldo. Eu não, de verdade, não me interessa saber sua hermenêutica. Eu acho que é uma pessoa que age desse jeito, infelizmente, Ronaldo, você, sinceramente, se deixou num nível assim que eu não estou disposto a descer. Se você quiser discutir no nível legal, você não tem que concordar comigo, cara. Olha a discussão que eu tive com o Heron esses dias aí, cara. Eu tô em paz com o cara, a gente tem o direito de pensar diferente. O pior é quando a gente usa de manipulação para convencer um bando de idiotizado, igual vocês estão aí. Aí fica todo mundo regozijando com a mentira, cara. Feitio, sabe? Não participo dessas coisas, cara. Esse modelo não dá pra mim, entendeu, o Ronaldo? Então, assim, não tô chateado, mas só quero mostrar, assim, ó, aquilo que eu insisto a respeito de vocês. Vocês não podem julgar os pastores ladrões que estão aí, cara, porque vocês também são ladrões. Ladrões em qual aspecto? De
informação, manipuladores, vocês agem do mesmo jeito, mas a diferença é que vocês não querem dinheiro. Eu nunca disse que vocês querem dinheiro. Vocês querem tentar se livrar da revolta, da chateação que vocês ficaram dos caras. E lamentavelmente, ao invés de agir diferente, vocês agem igual. Para mim, eu afirmo que quando vocês agem assim, vocês se tornam farinha do mesmo saco dos neopentecostais. Infelizmente, Ronaldo. E eu não quero ter assim papo com o irmão mais, não. De verdade, assim, não dá. Nesse nível não dá. Não dá, nesse nível não dá. Tá certo? Deus abençoe, mas eu comigo tá tranquilo. Então eu tô chateado, não. Mas eu não vou compactuar com isso, não, meu. Tá certo? Boa noite pros irmãos aí, até mais, viu? Essa foi a resposta do pastor Flaviano. Eu apenas analisei o que ele falou, só que não pode analisar, né, o que eles falam, né? E aí, ele, para fugir, ele utiliza essa tipo de argumentação, né? Mas aí está aí para todo mundo ver, fica ao critério de cada um, né, tirar suas devidas conclusões. Mas eu só tô falando ainda do dízimo egípcio. Eu queria também entrar no babilônico, no cananeu, que ele fala no vídeo. Queria que ele mostrasse as fontes aí. Valeu, galera. É isso aí.